Olá! Hoje é dia 24 de outubro de 2016 e você está ouvindo a 113ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. Aqui hoje a única coisa que aconteceu foi que faltou água à cabeça. Faltou água. Aqui de São Paulo eu sou o Felipe Menha e voltou a chover aqui nessa cidade. Tudo certo aí, Caio? Bom, fora a falta d'água tá tudo bem. Muito bem. Muito bem, estamos aqui hoje, edição 113, depois do sucesso. Foi muito legal a edição especial sobre o dia do podcast, né? Pois é, cara, foi muito bacana, repercussão legal, especialmente nas nossas estatísticas. Eu tô vendo uma curva ascendente e estou muito feliz. Muito bem, você que está ouvindo Ainda Sem Nome pela primeira vez, pode ouvir, né, todas as edições do Ainda Sem Nome no nosso site, o aindasemno.me. Lá tem todas as edições especiais, as edições numeradas igual essa que você está ouvindo agora. A gente quer agradecer também principalmente aos nossos novos mecenas e que estão apoiando o projeto através do Patreon. Essa semana foi a vez do Leonardo Fares, que tem alguma ligação comigo, familiar, é tipo um nepotismo do Ainda Sem Nome, que resolveu apoiar o podcast no patreon.com/ainda sem nome. Você acessa lá, tem todos os nossos objetivos, né, Caio? E como você pode contribuir com o Ainda Sem Nome. Pois é, e dentre os mecenas aí, durante essa semana, a gente recebeu a sugestão de fazermos mais de um episódio durante a semana. Eu acho que é viável na cabeça, desde que a galera colabore. Então, se você curte comunicação, se você curte esse universo do qual a gente fala toda semana aqui e quer que a gente produza mais programas durante a semana, entra lá no patreon.com/ainda sem nome e faça a sua contribuição. Você pode pagar um pouquinho por mês e ajudar a gente a contratar mais gente, por exemplo, para fazer pautas, fazer produção e conseguirmos produzir mais de uma edição semanal. Isso, você também pode acompanhar o nosso podcast através do iTunes, no seu leitor seu agregador de feeds de podcast preferido. E também dentro do nosso supergrupo do Telegram, Caio, que é o aindasemno.me/supergrupo. A discussão acontece lá antes, durante e depois dos episódios. Isso mesmo. Se você não decorou o URL, segue um outro para você ficar ainda mais confuso, que é o aindasemno.me/telegram. Então, aindasemno.me/telegram ou aindasemno.me/supergrupo. Qualquer lugar que você for, você vai chegar no nosso supergrupo e lá tem muita coisa legal. É isso aí, eu queria antes fazer um pedido formal de desculpas ao Henrique Mirai, que na edição passada eu chamei ele de Henrique Miral. Isso, eu imagino que a pronúncia correta seja Henrique Mirai. Ok, desculpa, tá vendo? Eu não acerto nunca, e eu entendo como todo mundo erra meu sobrenome, eu entendo quando as pessoas ficam putas quando erram os sobrenomes alheios. Certo. Enfim... vamos direto ao assunto, Caio, porque o tempo urge e já estamos no avançado da hora dessa segunda-feira. E mais importante ainda, nós temos convidados, né, cara? Nós temos convidados, então vou fazer primeiro a apresentação dos convidados. Hoje a gente tem o Marcos Arthur, que já participou da edição número 66, eu estava aqui fazendo as contas e checando os nossos arquivos. Beleza, Marcos? Beleza, cabeça. Eu com certeza não me lembraria que foi a edição 66, e eu sempre fico pensando, quando vocês falam no começo aí do número da edição, eu sempre fico pensando como é que vai ser quando chegar na 1ª, milésima, 100ª, 13ª edição. Vai ser... A gente espera chegar lá, né? A gente espera chegar lá e tomara que apenas com um take 2, né? Que foi o da 100ª, 11ª aí. Exato. E estamos também com o Rodrigo Martins, que é sócio da Agência Nuts e está fazendo a sua estreia no Ainda Sem Nome. Rodrigo, a casa é sua, tudo bem? Meu caro Felipe Meilhem, como é você? Uma honra estar aqui, meu caro. Muito bem, obrigado. O Rodrigo, ele está com prioridades quase pré-natais, eu diria, então, no melhor estilo de rádio aqui, a casa ela tá aberta, então as pessoas entram e saem quando elas querem,
Porque hoje a gente vai falar de um negócio, Caio, que nasceu no nosso supergrupo do Telegram, né? Isso mesmo, as pautas elas nascem lá e se eu fosse você, na verdade a gente não é, né, mas eu recomendaria que você, pessoa sagaz e malemolente, participe do nosso supergrupo, porque lá tem muitos stickers da Gretchen. Isso aí. E tem também essa pauta que nasceu de uma sugestão do José Roveda ou Roveda, Caio? Ah, eu iria no Roveda. Então, ok, do José Roveda Júnior, que quando a gente lançou hoje a pergunta sobre o que a gente deveria falar hoje, ele levantou a seguinte pergunta, que é como lidar com a frustrante e perene sensação de enxugar gelo ao tratar com clientes. E eu acho que isso é um negócio que eu, você, o Marcos e o Rodrigo, a gente sofre com alguma frequência ao longo das nossas vidas, eu diria todos os dias. E aí a gente pode falar de muita coisa, de relacionamento, de prazo, briefing, feedback, empatia. Mas eu queria primeiro começar com a pergunta, Rodrigo. Como lidar com a frustrante e perene sensação de enxugar gelo ao tratar com clientes? Cara, cabeça, você sabe que, porra, quando você conversou comigo, você mandou aquela mensagem com essa pergunta, me colocou pra pensar pra cacete, cara. E eu fiquei refletindo, falei, puta merda, acho que tem dois caminhos pra enxergar isso. O primeiro caminho é o seguinte, eu podia ficar aqui no mimimi, porra, de falta de respeito, que os clientes hoje não enxergam mais as agências com o respeito que deveriam, e tratam, sabe, até uma questão pessoal. Mas, cara, isso é mimimi, não vai levar a nada, não vai mudar e tal. Então, assim, eu tentei inverter a pergunta e pensar o seguinte, cara, o que, nos casos que eu sinto que o cliente respeita e eu não estou com a sensação de enxugar gelo, o que acontece diferente para que esses casos existam, né? E acho que o foco é um pouco nisso. E aí fiquei pensando, cara, e tem um lance engraçado, que também tem um lance que assim, aí divide em dois, porque alguns clientes nos respeitam e outros não. Esses que respeitam, vamos dividir a resposta em dois. Primeiro, você pode forçar um pouco a barra e meio que vestir uma carapuça e uma armadura e uma coisa para ser respeitado. Então, vou dar um exemplo, um amigo meu, consultor, um dia eu falei, pô, a gente estava num cliente junto, e aí ele falou assim, porra, ó, eu tenho agora data, a gente estava, sei lá, em julho, e ele falou, eu tenho agora data para setembro, dia 2 de setembro. Eu falei, caralho, puta, 2 de setembro, o cara não tem data durante 2 meses e meio, né? Falei, puta, me deu um pouco de, sei lá, invejinha, sei lá, como eu não sou organizado assim. Aí eu saí da reunião e falei, cara, como assim, velho, que do caralho, você não tem data, 2 meses, você tem essa organização. Ele falou, Rodrigo, você acha, cara? Claro que eu tenho data, eu só tô me mostrando um pouco indisponível para ser mais respeitado. Ou seja, e aí eu acho que nessa ala de tentar ter o respeito do cliente desse jeito, aí você tem, cara, o cara que se veste perfeitamente, o cara que chega tem que ter um carrão e tal, que eu acho que funciona, nesse cara funciona, mas não sei se funciona há muito tempo. E tem a segunda parte da resposta, do meu ponto de vista, pelo menos, que é o seguinte, cara, que tem a ver com se o que você oferece é realmente uma coisa diferente ou não. Esse é o grande lance, cara. E é isso que eu fiquei... Os clientes que me respeitam mais, eu sinto que eu entrego, ou pelo menos ofereço, uma coisa que para eles tem um valor e eles não achariam tão fácil no mercado. Então eles falam, puta, deixa eu cuidar bonitinho desse cara, deixa eu cuidar mais bonitinho dessa agência e tal. Aqueles clientes que enfim, que eu sinto que estão enxugando gelo, respondendo a pergunta, são aqueles que acho que eu entrego um pouco mais do mesmo. Você fala assim, puta, meu, me entrega essa porra aí, porque se você não quiser entregar, tem outros 45 na minha porta batendo que entregam. Então, desculpa, eu me alonguei na resposta, puta que pariu. Mas eu acho que é um pouco isso, cara. Eu acho que no final das contas, tem como você não ter essa sensação de enxugar gelo, que é você tentar oferecer um troço diferente. Ou então, você vai ter que cair no lance da superfície e de não ter agenda durante 3 meses, né?
Cara, eu achei fabuloso que isso bate com duas coisas que são sensacionais. A primeira é se dar ao respeito, uma coisa que eu falo muito que o profissional de comunicação ele carece, né? Ele não se dá muito ao respeito. Ele aceita marcar reunião depois do horário de expediente do cliente, ele tá lá sempre, sabe, precisando muito de cliente. Então tem que ser uma coisa da necessidade é mútua, né? O cliente precisa do profissional da mesma maneira que o profissional precisa do cliente, né? E entregar, né, cara? Então são duas coisas bacanas, assim. Você vai fazer a sua reputação chegar antes de você se você tiver um bom trabalho, tiver boas entregas. Então a pessoa vai te procurar sabendo o que ela vai esperar e não porque você foi o mais barato. Isso eu acho que é muito bacana. Legal, Caio. E, cara, se essa tua entrega, além de ser boa, eu acho, for um produto, uma entrega que não é todo mundo que faz aquele tipo de trabalho. Acho que esse é o grande ponto também, sabe, Caio? Eu acho, né? Porque, cara, não vamos se enganar, né? Eu acho que qualquer relação é assim. Se você vai tá afim de alguém e aí você percebe que aquela pessoa tem alguma coisa que você não vai achar, você, claro que você valoriza mais, né? Do que aquela é só um one night stand, né? Então é um pouco esse você acha que é por aí, Marcão? Eu acho que é por aí. Eu acho que existe uma questão que aí é um pouco relativa, né, um pouco filosófica talvez, né, quando você fala que você tem alguma coisa de diferente para entregar, né. Esse diferente, ele é um diferente no sentido, eu entrego uma nave espacial e um foguete da NASA, ou ele é um diferente, olha, eu tenho uma qualidade superior, realmente superior na entrega que eu estou fazendo, e por isso eu tenho, né, eu me dou respeito, enfim, ou eu consigo esse respeito mais facilmente. Porque tô pensando aqui em algumas experiências, né, que eu já tive ao longo desses anos todos aí trabalhando com isso, e eu acho que você falou faz muito sentido, mas acho que ainda assim você tem muitos casos em que você tem esse diferencial, mas o cliente ele tem uma necessidade cultural, e aí eu acho que é cultural porque, né, senão a gente acho que nem estaria discutindo isso aqui. Eu acho que é a necessidade cultural de assim, olha, eu quero para ontem, ou eu quero, e simplesmente você tem um briefing superficial, e isso acaba gerando esse problema da gente enxugar gelo, enfim, é um negócio bastante complicado, né? A gente recebe, enfim, né, direto essas demandas meio tortas aí, e assim, para não cair, né, no que você falou, né, no mimimi inicial aí, eu tenho muitos casos, por exemplo, tem alguns clientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu quero um orçamento para 5 roteiros de vídeo de 2 minutos. Como é que eu passo um orçamento para 5 roteiros de vídeo de 2 minutos? Né? E às vezes eu tento puxar, olha, mas como é que são esses vídeos, né? Qual que é o nível de complexidade, ou o que você tá precisando, enfim, eu tento entender o que o cara tá querendo. E eu acho que assim, tem alguns clientes que se disponibilizam para explicar um pouco melhor, tem alguns que eu acho que eles estão tão ansiosos por receber ali uma proposta, um valor, porque tem que justificar um orçamento, isso está ligado à meta dele depois, e uma série de outras questões, que vão esbarrar nisso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar um orçamento para ele? Não vou? Eu vou chutar esse orçamento? Não vou? Enfim, a gente entra numa sinuca de bico nesse sentido, né? E aí eu acho que às vezes tem que sim tomar algumas decisões que podem envolver, eu vou chutar um orçamento e vou jogar ele para cima, eu acabo às vezes fazendo isso, né, dependendo do contexto, ou não, eu não vou te passar um orçamento porque eu não tenho informações suficientes para isso, né, que eu acho que é o que na maioria dos casos eu procuro adotar. Mas e no caso do relacionamento com o cliente, especialmente quando ele está começando a ser construído,
em que você precisa ensinar o cliente a fazer esses pedidos, né? Aquele negócio, você começou a falar. Às vezes a gente tenta puxar do cliente o que é que ele precisa, né? Uma especificação melhor, uma coisa mais detalhada, mas ele não sabe nem lidar com isso. Como é que vocês fazem? Vocês que estão lidando com isso aí no front o tempo todo, né? Com clientes às vezes novos, que não estão acostumados a fazer esse tipo de pedido. Como é que é? Tem uma cartilha a seguir? Legal. Cara, eu vou manter minha linha, cara, acho uma boa pergunta, que eu acho o seguinte, vou dar um exemplo prático, uma comparação. Lá na agência, né, na Nuts, a gente tem 3 áreas, a de comunicação, que faz peças de comunicação das mais diversas, eventos e aprendizagem, né. Dá um exemplo prático. Quando a gente começa um relacionamento com o cliente, e é uma peça de comunicação, seja uma pequena campanha interna de endomarketing, né? Uhum. Cara, a gente pode, claro, ter um processo para disciplinar o cliente como pedir, só que é muito mais fácil para o cliente começar a colocar um pouquinho o dedo dele e a necessidade, como o Marcos falou, cultural às vezes, de dar uma opinião, porque é absolutamente subjetivo algumas coisas, né? Então, gosto de uma cor, não gosto de uma cor, acho que esse elemento não tá legal aqui, acho que a mensagem não sei o quê. O cara pode falar o que ele quiser. Quando a gente está iniciando esse relacionamento, criando um conteúdo de aprendizagem dentro de um evento, que é algo que demanda uma metodologia muito mais, que as pessoas não dominam muito, fica muito mais fácil para a gente catequizar esse cliente. E para ele percebe o seguinte, cara, eu não vou meter o bedelho aqui, porque, putz, disto realmente eu não entendo, vocês percebem, fica clara a diferença entre os dois, cara, e aí eu sinto que a gente consegue tomar rédea da situação. Peraí, então, olha, eu não vou te entregar amanhã, porque fazer esse tipo de trabalho demanda uma semana para que eu construa o começo, meio e fim deste conteúdo desse evento, quais são as dinâmicas que vão existir e tal. E aí ele fala, tá bom, eu acho que tem pouca gente que me oferece isso, vou topar uma semana e não vou ficar, né, enchendo o saco. Agora, se é uma peça de comunicação que o cara tem 40 que fazem e estão desesperados, fariam de um dia para o outro, e aí a tua vida não vai ter sossego, né? Vai ficar no teu pé, né? Aí tem então uma coisa de educação para o autorrespeito do profissional de comunicação e também a dica para o desenvolvimento desse diferencial que seja efetivamente um diferencial, né? Putz, eu acho, exatamente, Caio. Cara, eu acho que enfim, como um podcast ligado à comunicação, eu acho que todo mundo percebe o quanto esse nosso mercado tá absolutamente mudando, a maneira que remuneração e tal. Então eu acho que se você que está escutando tem uma agência que você percebe que como você tem do teu ladinho tem outros 100, pelo menos, eu acho que está na hora de pensar o que você pode fazer, qual que é o teu grande diferencial. Porque, Caio, de verdade, eu acho, por mais que você tenha qualquer processo, se você faz o que os outros fazem, cara, é quase impossível você ganhar esse respeito. Ou então a tua qualidade tem que ser absolutamente incrível, assim. Então, sabe, teus profissionais têm que ser os, né? Aí talvez você faça a mesma coisa, mas com uma qualidade absolutamente incrível. Caso contrário, enxerga o teu seninho azul aí, né? É aquele triângulo, né? Não dá para você ter os 3 vértices de uma vez, qualidade, prazo e preço. Então você tem que, às vezes, entender que você está fazendo num prazo curto, às vezes a qualidade não vai ser tão bacana, e isso te colocou num balaio que não é o balaio que você quer estar. Então talvez você tenha que se repensar para ter uma entrega que te coloque em outro ponto desse triângulo, né? Perfeito, Caio, perfeito. Cara, e aquela história, né? O pastel que fica conhecido não é o pastel mais barato, né? O pastel maior do Maluf em Campos do Jordão, ele é conhecido porque é um pastel gigantesco, né? E eu acho que é a mesma coisa com a nossa área, né, cara? Não é, se você quer ser conhecido e ganhar dinheiro, tem que ser o melhor, não pode ser o mais barato, né? Acho. Você falou alguma coisa, Marcos? Sim, eu ia comentar, acho que essa questão do triângulo que você falou, Caio, ela é fundamental, de fato. E aí entra uma outra questão, que eu acho que pode complementar, que é a questão de posicionamento, né? Uma empresa hoje de comunicação, ela tem que ter um posicionamento, e esse posicionamento ela tem que estar
em algum lugar aí entre esses três vértices, ou mais para um lado, mais para o outro, enfim. E se você pensar, eu tenho prazo, eu tenho qualidade, eu tenho preço. Eu posso sim ser uma empresa que o meu diferencial aí, né, seja o preço. Então, assim, por mais que o pastel mais barato não seja o que fica mais conhecido, a empresa vive disso, né? Então ela pode simplesmente decidir que ela é uma pastelaria barata, vende pastel de vento. E aí ela vai pegar os projetos pelo preço. Vai ter a empresa que vai ter o posicionamento pela qualidade, e aí vai entrar nesse ponto, né, que então eu preciso de uma semana, eu não vou conseguir te entregar amanhã, mas eu vou precisar de uma semana, e dependendo do extremo disso, eu acho que você precisa assumir o seu posicionamento ali como profissional ou como empresa de comunicação, e enfim, para cada um desses vértices aí você pode assumir, ou você pode estar no meio do caminho. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter sempre que pensar nesse posicionamento na hora de atender um cliente. Agora, Marcos, tem uma coisa que eu acho que é interessante, turma. Olhando agora o lado brilhoso da história, né? E eu falo isso com a maior sinceridade em relação ao relacionamento, né? E acho que quem trabalha na Nuts, enfim, né, a gente está junto lá, acho que percebe isso. Tem uma etapa também do relacionamento, que em alguns casos isso acontece, é verdadeiro, que você cria com o cliente uma relação que vai além do trampo. É uma relação que você gosta mesmo de estar com ele, gosta de eventualmente até sair para tomar uma cerveja ou para fazer qualquer coisa, né? E eu acho que se você, e eu pelo menos, não sei vocês, né? Quando eu consigo atingir esse nível de relação, e eu gosto, e é verdadeiro, não é uma coisa forçada, né? Eu acho que o trabalho fica muito mais legal de fazer, né? E acho que fica muito mais fácil de você também falar o que você pensa sem melindre, né? Então, a gente tem um cliente nosso que chegou nisso, então talvez seja um dos maiores clientes nossos, e aí a gente faz as propostas, quando ele fala, dá para entregar agora? Fala, putz, não dá, e fica um papo normal, não fica um ar de cobrança, e ao mesmo tempo, apesar de ter essa proximidade, essa intimidade, essa relação legal, você se cobra pra caramba pra ter qualidade também, porque afinal de contas você não quer atrair aquele cara que tá virando meio que teu amigo, teu brother, né? Então é engraçado, assim, acho que esse é o lado interessante quando você cria uma relação duradoura e de confiança, é legal. E tem aquela frase que eu adoro, famosa, né, que a confiança você ganha gota a gota e você perde aos litros, não é uma coisa assim? Vocês já ouviram isso? Tem isso mesmo, né? Que é um negócio que demora tanto para você construir que você não pode pedir, e quando vai embora é derrubada, né? Derrubada, cara. E é isso. Mas assim, ao mesmo tempo, quando você consegue construir, é super legal, né? Puta, quem não tem, né, um cliente ou alguns clientes que você gosta pessoalmente do cara, né? Agora uma coisa, como é que vocês constroem isso e ao mesmo tempo lidam com grana? Que isso eu tenho percebido que é uma demanda da chamada gig economy, né? A gente está vendo muito mais as estruturas se enxugando ao ponto em que às vezes é um grupo ou 3 profissionais e por aí vai que vão prestar o serviço. Então o profissional de comunicação ele tem que aprender a cobrar também, não é mais um departamento da empresa que faz isso. Como é que vocês constroem essa relação e ao mesmo tempo tem que lidar com o dinheiro e com o cliente e eventualmente aquele cliente que, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas o cliente que pede tantas alterações e até o ponto que você percebe que as alterações estão sendo pedidas justamente para o trabalho não terminar e ele não ter que pagar? Essa é contigo, Marcão, manda bala. Bom, vamos lá. Se for contar um pouco da minha experiência, de quando eu comecei a empresa, né, a 42 Formas, ainda antes desse cenário novo aí, que a gente tá junto com a Nuts, a 42 Formas ela nasceu com uma estrutura mínima, para não dizer estrutura zero, né? Éramos 3 sócios e
uma das coisas de posicionamento nossa aí era justamente, vamos trabalhar com um mínimo de estrutura para ter um mínimo de custo, e aí a gente consegue sustentar a empresa com, né, trocando em miúdos com menos grana do que eu precisaria se eu tivesse um departamento financeiro e, enfim, uma série de outros. E aí você cria algumas questões que então o Marcos, ele é o atendimento da conta, mas ele também é o financeiro na hora de fazer a conta ali e passar a informação para a contabilidade e ver se o balanço está positivo ou não. E quando você está dizendo aí, o cliente começa a pedir X alterações, cara, como que eu sempre lidei com isso? De um jeito, na verdade, muito simples. Eu sempre procurei ter acordos bem estabelecidos e registrados, né? Então, quando eu faço qualquer tipo de proposta, eu coloco nessa proposta um escopo, e esse escopo eu procuro ser o mais detalhado possível quando eu estou tratando não só da questão do desenvolvimento do projeto em si, mas das alterações também, né? Então, vou dar um exemplo. O cliente me pediu um roteiro. Tudo bem, eu tenho que fazer um roteiro para um curso online, ou tenho que fazer um roteiro de vídeo, enfim. Eu limito o escopo ao que ele está pagando para 2 alterações. E se eventualmente ele pede uma terceira, não vou necessariamente a ferro e a fogo falar não vou fazer a terceira. Mas, em geral, é aí que eu acho que entra um pouco dessa questão que o Rodrigo falou, do relacionamento, de como que você tem, qual que é a sua conexão com aquele cliente, ele é um cliente novo, e vale a pena você, digamos assim, quebrar o galho e fazer a terceira, porque você vai ter um outro trabalho ali na frente, ou não vale a pena, porque aquele cliente já te dá muito trabalho, e você já percebeu que a relação custo-benefício dele é ruim para você, né? Quer dizer, você trabalha muito mais do que você recebe. Todas essas questões têm que ser colocadas numa balança, ao meu ver, e têm que ser registradas num acordo, né? Quando você falar, ele está pedindo alterações para que o projeto não acabe e ele não pague, bom, quando eu faço uma proposta eu procuro registrar isso também, né? Quando que vai ser o pagamento, ou como que vai ser o pagamento, existe um sinal ali quando ele me contrata e uma conclusão na entrega, e essa própria conclusão na entrega, ela pode estar condicionada a um período, né? Porque eu já vi projetos ficarem parados 1 ano, né, 2 anos, quer dizer, o cliente parou o projeto por alguma razão, e ele não pagou a parcela final, e aí como é que você resolve isso? Né? Em alguns casos, talvez pelo bom senso, você vai dizer, bom, eu trabalhei metade, recebi metade, estamos quites. Agora, não, peraí, eu trabalhei 80%, recebi metade, eu vou cobrar alguma coisa a mais, está no nosso acordo ali, né? E aí entra muito de relacionamento, sim, e eventualmente vai gerar algum desgaste, né? Já tive situações de desgaste, mas posso dizer que eu nunca cheguei a um extremo do cliente dizer, olha, eu não vou pagar de jeito nenhum. Enfim, eu nunca tive um problema desse nível. Já tive casos em que o cliente falou, eu vou pagar um pouco menos, mas não tive problema de não receber até hoje, nesses anos aí de empresa, não tive. Pois é, isso que você falou me lembrou um podcast bem bacana chamado Clever, sobre design, em que em certo momento as 2 entrevistadoras estavam entrevistando um cara que é referência em design de móveis lá nos Estados Unidos, não me lembro o nome dele, e aí elas doidas para saberem assim uma coisa de influência, de referência e tal, e perguntaram para ele qual foi a coisa mais importante que você aprendeu como designer, e aí ele responde, só começar a trabalhar quando receber 50%. Genial, né? Nunca comece a trabalhar sem receber o sinal. Exato. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso sempre, eu acho que é ideal. Eu também, assim, pessoal, enfim, 10 anos de agência e tal, eu nunca tive problema com um cliente que não pagou. O cliente já demorou para pagar e tal, mas na maioria das vezes questões mais burocráticas mesmo, né? Então, enfim, tem uma coisa também que eu acho que é importante, que é o tipo de cliente, né, que você acaba atendendo, né? Se é um cara que está super começando e está cheio de sonhos e não sei o que, e você percebe que não tem nenhum lastro ali,
Acho que aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ou se você vai fazer uma campanha política, Caio, talvez aí você tenha que ter um contratinho um pouco melhor. Eu acho que aí eu teria um contratinho baixo, eu receberia uns 80%, os 20% seria bônus que surgir depois, né? Se rolar depois, né? Aliás, vocês viram o Dória e o Haddad passando o papel? Não vi, galera. Não vi. Eu sei que teve uma galera trabalhando pro Dória que não havia recebido, só receberia depois do final da campanha, né? E ambos estão fazendo um crowdfunding meio para arrecadar jantares e tal, para ajudar a pagar. Então, ou seja, se você está escutando, fez parte da campanha dos dois, talvez você esteja em maus lençóis agora. Esteja dependendo aí da galera aceitar pagar um prato de comida para te pagar. Mas é porque teve uma questão de que os dois, eu acho que aumentaram os gastos no fim do primeiro turno na expectativa de ter o segundo, né? E acabou que a situação foi resolvida no primeiro turno. E aí tem esse laço seria mais 20 dias, até o fim do mês agora, mais 10 dias para ter o segundo turno. Então ainda tem que tentar diminuir esse rombo aí. Exato. Pois é, gente, eu acho que esse assunto ainda rende muita coisa, mas já estamos chegando perto dos nossos 30 minutos. O que vocês recomendam para alguém que está na situação do José Roveda, que está angustiado, achando que parece que não tem saída? E eu acho que não é só ele, eu não sei como é que é aí em São Paulo, mas aqui em BH a gente vê muitas pessoas extremamente talentosas saindo do mercado de comunicação, diretores de arte muito bacanas saindo, virando, sei lá, pintores, redatoras virando colunistas de revista e de jornal, deixando de fazer comunicação publicitária para fazer de outra forma, porque as relações com o mercado, as relações dentro das empresas e as relações com os clientes são complicadas. O que vocês têm de conselhos para que evitemos esse êxodo? Eu queria só fazer um preâmbulo antes. E se existe a hora certa de você falar assim, eu tô enxugando tanto seu gelo que eu quero parar de fazer isso. Se tem a hora que você tira o cara da casa. Boa. Bom. A primeira parte do Roberto é o seguinte, cara, o que eu acho que está acontecendo esse êxodo, Caio, tem muito a ver com ficou muito mais chato, né, o que a gente faz, porque os clientes todos, eles têm muito mais certezas. Aliás, o mundo inteiro, né, isso é muito, muito maluco. Tem muito mais certezas do que dúvidas hoje em dia, né? Todo mundo sabe exatamente o que é certo e o que não é e tal. Eu acho que essa história do empreendedorismo de palco também tem muito a ver com isso. Talvez seja, se vocês não fizeram um programa específico desse assunto, eu acho que poderia. Eu acho que tem a ver com esse universo de certezas, cara. E aí é o seguinte, como esse cara que, é um diretor de arte e ele tem um pouco dessa inquietude de querer mostrar um trabalho legal, um trabalho que tenha criatividade, e chega no cliente e um menino super jovem, que está começando agora lá no cliente, tal, por algum gosto pessoal, acaba pedindo que ele altere, copie, entre no Logo Pound e copie alguma coisa e tal, esse cara vai ficar frustrado, né? Então eu acho que essa é uma oportunidade, esse momento que a gente vive, é uma oportunidade, e é o que a gente tem feito também lá, de rever o que você faz mesmo. Como o Marcos falou, acho que tem um posicionamento que seja, que por si só, ele consiga te colocar no mercado de maneira que o cliente vai ter que te respeitar um pouco mais, né? Então, sinceramente, eu sou um pouco pessimista em fazer mais do mesmo. Então, mantendo a coerência desde o início do papo nosso, eu acho que se o Roveda, né? Uhum. Se meu caro Roveda, ele tiver a BH como uma agência aqui de comunicação mais convencional, eu acho que, cara, Roveda, vai ser cada vez mais difícil, cara, de verdade, eu sinto isso. Então, eu acho que talvez essa seja uma oportunidade de olhar para si, olhar para a tua turma, enfim, a empresa que você trabalha, que você tem, e falar das coisas que a gente faz.
o que é o mais legal, o que a gente tem mais prazer, ou então, melhor, o que o cliente... Tem aquele diagrama, né, do propósito, que é muito interessante, né, que é o que você gosta de fazer, o que o mundo ele te paga para fazer, e o que você faria até de graça e tal. E é mais ou menos isso, sei lá se é isso. Mas assim, acho que é fazer essa autoanálise para ver. Porque, cara, senão, essa corridinha do rato vai existir para sempre, eu acho. É meio nacional, porque o Roveda ele tá lá no sul sofrendo isso. Eu aqui em Belo Horizonte vejo muita gente assim, vejo gente desistindo às vezes e partindo para outras áreas muito mais específicas ou até fora da comunicação, e é complexo. E como é que é esse negócio de dar o cartão vermelho, assim que o Cabeça falou, de falar, olha, altas, deixa eu então pedir para ir ao banheiro e não voltar mais. Como é que é esse negócio? Bom, para chegar nisso aí, na verdade, acho que para essas questões todas não tem fórmula de bolo, não, né? Obviamente. Acho que a questão do relacionamento ela é fundamental ali, e você acho que tem que cultivar um bom relacionamento, como o Rodrigo falou, a ponto de conseguir dizer verdades mesmo para o cliente, né? Eu sou muito da linha da transparência, e acho que a gente deve tratar transparentemente aí a relação cliente-fornecedor, em que pese a cultura brasileira ser muito daquela história de o cliente tem sempre razão, né, mas eu acho que o peso deveria ser igual, uma vez que a gente tem um acordo. Então eu acho que assim, você, tentando recapitular um pouco, você pegou ali os vértices do triângulo, se posicionou, né, então a minha posição é aqui. Você desenhou um acordo e registrou esse acordo com o cliente, e no meio do processo ali você foi tocando o projeto e foi tocando ali com o relacionamento, foi avaliando se estava valendo a pena seguir, não estava valendo a pena, e para você, essa questão do cartão vermelho, eu acho que ela tem que ser realmente quando você chega num ponto em que você pensa, olha, a relação custo-benefício desse trabalho realmente não vale a pena, né, e não vale a pena tem muitos elementos, não é só o projeto em si, é o quanto de projeto isso pode gerar para o futuro, o quanto, né, você tem interesse em ter outros negócios com aquele mesmo cliente, isso também tem que ser colocado na balança, mas se você percebe que a relação custo-benefício não está boa, eu acho que sim, é a hora de dar o cartão vermelho. Eu já tive casos aqui e de fazer análises, né, de clientes. Eu pego os meus clientes e coloco numa planilha lá, e eu faço um cálculo, olha, tal cliente me consome uma relação X de horas de trabalho e me paga Y. E ao longo de, sei lá, 15 ou 5 projetos, 6 projetos, 10 projetos, eu avaliei que aquele cliente me dava muito mais trabalho do que eu recebia para fazer. Aí, o que eu passo a fazer num caso como esse? Eu acho que esse cliente não é interessante. E não necessariamente eu vou virar para ele e falar assim, olha, cara, sai daqui. Eu vou simplesmente precificar o trabalho para ele muito mais alto do que eu precificaria normalmente. E isso não porque, eu estou sendo sacana com você, não. Porque volta aquela questão da transparência. Eu estou precificando mais alto porque o nível de trabalho que eu tenho com os seus projetos é o triplo do que eu tenho com os meus projetos normais. Então eu acho que a relação ela tem que ser justa nesse sentido. O tanto que eu trabalho, o tanto que eu recebo. E acho que é por aí. É a percepção de valor semelhante a que um consumidor vê na hora de escolher Nescau ou Toddy, né? A quantidade de benefício que eu tenho em troca do esforço que eu tenho que fazer para comprar essa lata, né? Exatamente. Bacana. Mas eu acho que essa talvez seja, Caio, pelo menos para mim, aí tem uma muita questão, né, até psicologia e tal, porque cada um talvez lide de uma maneira diferente, mas para mim, essa é a questão mais difícil que tem. Eu tive 2 casos, em 10 anos, 2 casos que eu disse não, né, e um deles, inclusive, fez com que eu tirasse 3 meses sabáticos, assim, porque eu fiquei absolutamente mal. Porque neste caso, diferente do outro, eu tentei máximo chegar até uma solução e não consegui. Não consegui, eu acho que faltava um pouco de bagagem pra gente na época mesmo. Então, cara,
você ter certeza desse momento que é dar o cartão vermelho, é muito porque entra na balança também, pô, qual é o potencial que esse cliente vai ter de gerar mais negócios, né? Qual é a relação que você criou com ele. Então, é muito difícil, cara. Eu acho que é que nem agora que a gente está grávido, né? Dizem que quando a obstetra falou para minha mulher que quando ela sentir contração, ela vai saber o que é uma contração. Não adianta ela ficar explicando. Eu acho que quando você tiver que dar o cartão vermelho, acho que vai sentir um pouco assim, cara, não consigo mais acordar sem pensar em mandar aquele cara embora, entendeu? Quando for, vai ser. Eu acho que quando for, você vai saber o seguinte, cara, não dá mais mesmo, assim, né? Porque é um limite que você ultrapassa. Todo mundo quer fazer um trabalho legal, todo mundo quer criar uma relação bacana, né? Mas é foda. Agora, só terminando, só uma coisa que eu vi aqui na pautinha que estava aqui. Reuniões. Eu acho que esse é o grande mal de clientes do mundo, hein, Caio? Nossa. Acho que também acho que isso dá papo para outro podcast também. Cara, reuniões são tóxicas mesmo, né, bicho? Elas são tão tóxicas que elas são como gremlins que recebem comida depois da meia-noite, assim, eles se multiplicam. Eu já estive num caso em que foram agendadas 2 reuniões para matar o projeto, e aí no meio da segunda reunião, quando você tá assim, fala assim, nossa, falta 1 hora para acabar esse negócio, olha que bom. Aí alguém fala assim, podíamos marcar então uma terceira reunião para a gente fechar todo esse assunto. Aí você fala, pô, beleza, né, cara? Agora eu entrei numa espiral de reuniões e eu vou fazer reuniões com esse cara ad eterno. Isso aí vale muito. Desculpa, Rodrigo, que vale muito os famosos ensinamentos do Rework, né? Que quando você vê uma reunião de 1 hora com 10 pessoas, você perdeu 10 horas de trabalho e não somente 1 hora como comumente é pensado. Eu e o Marcos, a gente tem uma experiência profissional de um lugar onde marcavam reuniões para marcar reuniões, né, Marcos? Vocês trabalharam lá junto do Gilbert? Qual que era o departamento, né, cara? Era tipo Gilbert, exatamente. Mas que maravilha. Realmente, as reuniões, os acertos, e cada vez aí você vai numa reunião com o cliente, aí aparece uma pessoa nova, aí você fala assim, poxa vida, de onde que brotou esse cara que agora vai aqui dar palpite no trabalho, gente? Complicado, né? Foda. Exatamente. Cara, e tem esse lance, né, eu acho que pra mim, como eu não sou um cara de direção de arte, pra mim é até um pouco mais fácil participar de reunião onde as pessoas elas acabam dando suas opiniões, e às vezes umas opiniões que você não acredita que o cara está falando aquilo. Agora imagino para gestor de comunicação, o cara que tem uma agência pequenininha, grande, o que for, que o cara também é diretor de arte, né? Como ele lida com essa questão que é alguém falando de um trabalho que ele estudou tanto para poder fazer aquilo, e alguém que não tem a menor especialidade ali falar o que for, né? Então eu acho que esse deve ser um desafio maior do que o que eu tenho em reuniões como essa, sabe? É o mal da comunicação, onde comunicação igual, sei lá, o cara acha que todo mundo entende, né? Eu sempre falo que alguém podia chegar pro padeiro e falar, não entendo nada de pão, mas acho que podia fazer desse jeito, pôr o forno desse jeito, um pouquinho menos de farinha, etc. Eu fico fazendo o paralelo com o dentista ou médico, né? Será que quando você vai ao dentista e você chama 3 dentistas para eles fazerem os seus projetos de tratamento, e aí você vai avaliar dentre vários quesitos qual que vai ser o melhor projeto, qual que vai ser o que você vai comprar? Será que é assim que você faz um tratamento dental, né? Eu acho que a gente devia ser mais igual ao dentista, né? Não, você me deu uma ideia, Caio, de fazer um curtinha com um cara assim, operando, abrindo o peito de alguém, e, aquele coraçãozão batendo tudo, e aí tem o cara do lado. Fala, tô achando que tá meio devagar, vamos bater um pouco mais rápido aqui? Putz, esse sangue tá... Vamos meter uma coisa mais rosa, porque tá muito sangue. O engenheiro, né? Fala assim, porra, sei lá essa parede, viu, vamos deixar um pouquinho mais tortinha aqui. Tá faltando tchan nessa parede. Tá faltando tchan, exatamente. Sabe aquele tchan, assim, sabe aquilo, assim, sabe? E aí o cara te mostra o castelo de Versalhes e fala assim, sabe isso aí? Tá faltando isso aí, cara.
É um feedback que a gente recebe muito, é tipo assim, não me emocionou. Você fala, puta bicho, não sei dizer. Então vamos lá, dica, ponha sempre o Didi contando a história do pão, no céu tem pão, ao final de cada proposta. Aí emociona, cara. No céu tem pão. É isso. Vamos colocar também no final do nosso episódio, Caio? Vamos colocar. Esse episódio vai emocionar. No céu tem pão. No céu tem pão. A gente quer agradecer muito a presença do Marcos e do Rodrigo aqui nessa discussão, porque a gente precisava de um estofo para isso, né, Caio? É isso aí. E de gente com bastante autoridade, foi muito legal, gente. Obrigadão, viu? Não, muito legal, pô. Foi um prazer. Vocês, foi um ótimo papo. Você que ouviu essa edição até esse presente momento, pode deixar seu comentário no aindasemno.me, onde está o link para essa postagem e os comentários. Também pode fazer o seu review do podcast no iTunes e participar também do nosso supergrupo no Telegram, onde a discussão certamente sobre esse episódio vai acontecer nos próximos dias, e também sugerir a pauta para os próximos episódios. Exato, já está acontecendo. No momento em que você escutar o Caio falando isso que eu estou falando agora para você, a discussão já está rolando e está muito bacana lá no supergrupo, aindasemno.me/supergrupo. Entra lá e bate um papo com a gente. E finalmente, se você acredita no projeto do Ainda Sem Nome, deixe a sua contribuição na nossa caixinha de gorjetas, que é o Patreon. Lá no Patreon você tem os planos e as recompensas que a gente oferece, e também os nossos objetivos para tratar bem do seu dinheirinho. patreon.com/aindasemnome. Isso aí. Contribua que eu vou te dar um Deus lhe pague e vai ser muito massa. Novinho em folha. Caio César, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu caro cabeça. Poxa, Rodrigo e Marcos, valeu demais. Muito bacana a participação de vocês. Abrilhantou a nossa 113ª edição. Valeu, queridos. Beijos. Isso. Falou. Obrigado aí. Valeu. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau. Beijão, tchau. Tchau, abraço, tchau.